Boa Olá, noite. Oi, Carol. tudo bem? Tudo jóia, e tu? Boa noite, minha gente, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje a live da Prisma é com uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre os POPs, né? Os procedimentos operacionais padronizados, como priorizar, como montar, como treinar, como implementar Perfeito. e outras coisas mais, né, Carol? Isso aí. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada, então, a Carol é nutricionista, consultora em alimentos, sócia proprietária da Qualitá Nutrição e domine boas práticas. A Carol não foi escolhida por mim e pela Yama por acaso, né? Ela foi escolhida porque nós temos uma grande admiração pelo trabalho dela, tanto eu quanto a Yama. Ela tem, além de ter uma reconhecida prática nessa área, também tem uma didática e um carisma que nós sabemos que é um grande facilitador do aprendizado, né? Então, Carol, eu passo a palavra para ti. Eu gostaria que tu se apresentasse também da tua forma, né? Falasse um pouquinho sobre o teu trabalho e depois a gente segue com as perguntas. Pronto, combinado. Eu só tenho a agradecer aí o carinho, tanto a Cristine quanto a Yama são as minhas mestras, musas inspiradoras aí para trabalhar nessa área. Eu sou apaixonada por boas práticas graças a essas duas mestras aí. Foram minhas professoras, Cristine, minha orientadora de TCC, né, de finalização Isso de mesmo. curso. E eu entrei na nutrição, acredito, como 90% aí entra pela clínica, e ao longo do curso eu me apaixonei pelas boas práticas, e é a área que eu atuo desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente. Mas oficialmente com a empresa há 12 anos, né, desde 2008 que eu atuo nessa área, e não larguei mais, sou apaixonada pelas minhas panelas, pelas minhas cozinhas. Isso. E desde o ano passado, mas sempre tive, assim, muitas amigas que me falavam, né, Carol, você gosta tanto de ensinar, por que você não dá aula, né? Eu sempre tive para mim um princípio muito forte, que era o princípio de liberdade de horário, sabe? Eu sempre quis ter muita minha liberdade de horário. E meu marido é empresário, então ele sempre me apoiou muito nesse sentido. Ele falou para mim, olha, se é isso que a gente quer pra gente, né? Se é isso que a gente quer pra nossa vida, por que você não abre uma empresa e vai trabalhar com consultoria que é o que você gosta? E aí eu comecei a trabalhar com consultoria por causa disso, mas sempre gostei muito de ensinar. E eu falo que eu levei 3 tapas na cara, né? Tanto que o primeiro deles foi da Paloma, que você bem conhece também, e é Conheço muito. professora também, e ela me falava, Carol, você gosta tanto de ensinar, por que você não dá aula? Mas eu não queria ir para dentro da faculdade, né? E aí no final do ano passado, foi quando eu, em agosto, final não, agosto do ano passado, foi quando eu levei meu terceiro tapa na cara, que foi minha cunhada que me abriu os olhos pro digital, né? Carol, por que você não faz isso através do Instagram? E aí foi aí que eu criei, que eu desenvolvi o Domínio as Boas Práticas. Foi com esse intuito de estar aqui próximo de quem trabalha na área, e é uma coisa que eu tenho paixão, que é ensinar quem está aí no começo, né? Então foi por isso que eu abri o Domínio as Boas Práticas. Então eu tenho essas duas frentes aí de trabalho. Eu tenho a Qualitá como empresa de consultoria, que eu atendo os empresários, e tenho o Domínio as Boas Práticas aqui com vocês, que é o que eu faço, que eu falo para vocês nutricionistas, para trazer vocês para esse mundo maravilhoso das boas práticas. Das cozinhas, né, Das Carol? cozinhas, das panelas. Isso. Carol, eu e a Yama preparamos algumas perguntas. Nós também abrimos uma caixinha lá no Instagram da Prisma, aqui no Instagram da Prisma, e eu mesclei, né, e preparei algumas questões para a gente discutir. Depois tu fica à vontade também para responder as tuas, né, que eu vi que tu também abriu uma caixinha. Uhum. E vamos começar pelo mais simples, né? O que é o POP? Tá, deixa eu só pegar minha colinha aqui, porque eu anotei quais são os pops, senão eu me perco, só um pouquinho. Ótimo. Porque a prática... Hoje eu tô de unhas vermelhas em tua homenagem, tá? Que eu sei que tu adora. Acabei Porque de nós já pintar. encerramos as nossas visitas para o Natal, então agora a gente pode, né? Eu também, exatamente. Porque nutricionista Hoje... de one tem que andar bonita, arrumada, não é? Exatamente. Eu acabei de voltar do salão. Eu cheguei do salão, era 7h15. Assim, meu Deus, eu preciso para minha live. Aí fiz o cabelo, depois vou mostrar para vocês. Fiz só arrumar mesmo. E fiz a minha unha, porque eu também tô de recesso. Vou tirar 15 dias aí de recesso. Isso, Primeira coisa ótimo. que eu faço, tirei recesso, tirei férias. Primeira coisa que eu faço, pinta a unha de vermelho. Isso. Sou apaixonada.
Mas vamos lá, desculpa, eu me perdi. Qual foi a sua pergunta? O que que é o POP, né? O que que é um POP? Primeira pergunta, que é a pergunta aí que não quer calar, né? Vamos começar pelo começo. O POP é o procedimento operacional padronizado. Mas o que significa isso, Carol? Significa que a gente tem que ter um passo a passo, uma ordem de procedimentos para a gente seguir. Mas, Carol, mas isso não é uma instrução de trabalho? Qual que é a diferença do POP para a instrução de trabalho, né? A diferença é que o POP, ele traz uma verificação, a gente tem que realizar uma verificação. Então, agrega, faz parte do POP, por exemplo, as planilhas de controle, né? Para a gente ter um POP bem feito, bem desenvolvido, a gente tem que ter as planilhas de controle que fazem parte desse POP. Então, o POP são os procedimentos operacionais descritos passo a passo e uma forma de controlar esse procedimento, que no caso são as planilhas. Ótimo. E quais são os objetivos do POP dentro de um serviço de alimentação, seja ele qual for? Tá. O objetivo do POP é trazer organização, né? A gente trazer organização e processos. Eu costumo dizer o seguinte, até falei, acho que eu falei isso, acho que foi minha postagem de hoje. Eu falei, não adianta um arrumar e 5 bagunçarem, né? Ah, eu vi isso. Que é o que a gente vê nas cozinhas, é uma realidade que a gente vê muito nas cozinhas. Um funcionário super organizado, super bacaninha e tal, e aí vem os outros 5, meia dúzia que trabalham junto com isso, fazem uma bagunça danada. Trabalham junto com ele e fazem uma bagunça danada. Para que serve o POP? Justamente para a gente criar esses processos. Porque se todo mundo faz da mesma forma, a gente vai ter a mesma qualidade, a gente vai ter o mesmo padrão. O que mais que a gente consegue com o POP? Organização. Gente, eu tenho um cliente que ele fala isso, eu acho maravilhosa essa ideia dele. Ele fala, Carol, eu quero que um cego trabalhe dentro da minha cozinha. Eu falei, sabe como é o nome disso? POP, procedimento operacional. Tudo acontece da mesma forma. Eu guardo o alimento sempre no mesmo lugar. Eu faço a higienização sempre da mesma forma. Então, o produto de limpeza está no mesmo lugar. Se tudo estiver organizado da mesma forma, um cego trabalha dentro da sua cozinha. Então, eu acho que eu vou começar a usar essa frase dele, que o POP é igual um cego trabalha dentro da minha cozinha. Não é? Funcionários bem treinados, né? Com a equipe bem treinada. Exatamente. Eu recebi, quando eu botei o POP lá, quando eu fiz quando eu fiz essa postagem, teve uma pessoa que escreveu assim pra mim, Carol, eu tô precisando desses POP lá em casa, porque até dentro de casa a gente precisa de procedimento, né? Esses dias tinha dois potes de requeijão aberto na geladeira. Aí eu falei, sabe por que tem 2 potes de requeijão aberto na geladeira? Porque o lugar de guardar o pote de requeijão aqui em casa é na porta da geladeira. Aí alguém foi e guardou na prateleira. Aí na hora que foi abrir a geladeira não tava na porta. E não tem. Foi, pegou outra e abriu. A rotina. Isso é rotina, isso é POP, isso é procedimento. Aí eu falo, depois vocês falam que eu sou chata. Eu não sou chata não, eu só tenho procedimento. E o procedimento serve para isso. Né? O objetivo do POP é esse, é a gente ter procedimento para a gente garantir padronização. E quando a gente garante padronização e processo, a gente reduz custo, a gente minimiza desperdício. Na minha opinião, só tem benefícios. Ótimo. E quando a gente fala para o Brasil, né, de uma forma geral, quais são os POPs obrigatórios por lei, né? Então, aqueles que a gente realmente não pode deixar de ter dentro de um serviço de alimentação. Pronto. A gente tem uma legislação nacional, que é a RDC 216, que ela é de 2004, ela é da Anvisa, então ela é âmbito nacional, serve para todas as cidades. Todos vocês que estão ouvindo a gente aqui, de qualquer estado do Brasil, vai seguir a orientação da RDC 216. Mas a gente tem algumas outras legislações locais, que a gente fala um pouquinho mais para frente, né? Pela RDC 216, a gente tem 4 POPs obrigatórios. Eu peguei a minha cola só para poder falar eles em ordem. Uhum. É a higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, é o primeiro POP. Controle integrado de vetores e pragas urbanas, lembrando que controlar pragas não é matar pragas. A gente pode falar especificamente sobre isso depois, mais para baixo. Sim. Mas controle de pragas. O terceiro, higienização do reservatório de água. E o quarto, higiene e saúde dos colaboradores, tá? Então, segundo a RDC 216, que é o que todo mundo deve aplicar, são esses 4 POPs que a gente vai usar de referência. Ótimo. Porque essa é uma legislação nacional, algumas cidades, alguns estados não têm legislação local, então é essa que vai seguir.
No nosso caso, aqui em Brasília, e no caso de outras cidades do Brasil, nós temos uma legislação, que aqui é a Instrução Normativa 16, né? E ela exige alguns POPs diferentes, né? Então, nesse caso, a gente que está aqui em Brasília, que tem essa IN16, a gente vai usar qual delas? A gente usa a IN16. Eu uso a IN16. Por quê? Primeiro que a RDC 216 ela é muito antiga, né? Ela é de 2004. Exato. Uhum. E a IN, a Instrução Normativa, ela é de 2017. Então, ela vem aí 13 anos na frente. Ela vem trazendo bastante coisa muito mais atualizada. Detalhamento, né? É, exatamente. E o segundo ponto positivo dela é justamente isso. Ela é muito mais detalhada. A RDC 216, por mais que ela seja completa, ela engloba todas as questões, é de forma bem generalizada, né? Assim, bem geral, bem generalizada mesmo. E a instrução normativa não, ela já vem detalhando. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito interessante na instrução normativa, é a tabela de validade de produto, por exemplo. A RDC 216 fala que o alimento tem que ser conservado, acho que é 5 graus por 4 dias, ou 4 graus por dia, alguma coisa assim. Ela só fala isso, ela é bem geral. E a instrução normativa não, ela traz um específico para cada tipo de alimento, que a gente tem que considerar que cada alimento é diferente, né? Então, o peixe é diferente de uma carne, que é diferente de um legume, que é diferente de uma sobremesa. Laticínios, E a IN vem fazendo isso, vem detalhando. Então, eu gosto muito da IN e a gente aqui no DF, a gente pode e deve usar ela, porque ela é muito mais bem trabalhada, né? Eu também prefiro. E quais são esses POPs que tem na IN que não tem na RDC? Aí eu preciso muito da minha cola, porque eles são 3 POPs a mais, né? Aí eu botei são 7, né? No total são 7. Para poder falar na ordem para vocês. Eu sei quais são, mas para poder falar na ordem. Então, segundo a Instrução Normativa número 16 de 2017 do DF, a gente tem 7 POPs que a gente vai implementar dentro da nossa unidade. Então, POP número 1. Higiene e saúde dos funcionários. Então, igual a RDC 216, ele vem trazendo esse POP também. Mesmo. POP número 2, capacitação desses funcionários. Na RDC 216 não tem esse item. Então, quando não existia a instrução normativa, eu comentava sobre essa questão da capacitação dentro do item do POP de higiene e saúde dos colaboradores. Mas a instrução vem detalhando, vem separando esse POP. Então, o segundo POP é o de capacitação dos funcionários. O POP número 3, controle de qualidade na recepção de mercadoria, que a RDC não traz pra gente, né? Então, vem essa questão do controle de qualidade. Como que eu vou receber, que padrões, né, em relação à temperatura, a controles que eu vou ter no recebimento de mercadoria. É o terceiro POP da IN16. O quarto POP, transporte de alimentos. Quando é o caso, aí, inclusive ela vem com quando for pertinente, né? Porque se você tiver o transporte de alimentos, né? Você tem uma unidade, uma CPA, um centro de produção de alimentos, e você vai distribuir para outra unidade, você tem a questão do transporte de alimentos. Carol, e se eu não tiver, o que eu faço? Pula esse POP. Você pode até fazer constar ele dizendo assim, a unidade não realiza transporte de alimentos, ponto. É um POP que tem uma linha, a unidade não transporta, pronto. Você definiu ali aquele POP, né? POP número 5 é o POP de higiene e manutenção das instalações, equipamentos móveis e utensílios. Também tem na RDC 216, bem detalhado aqui na IN 16 também. O POP número 6 é o de reservatório de água, né? E controle de potabilidade da água. Ele traz esse a mais, que a RDC só pede a questão, só fala sobre a questão da higienização do reservatório. A instrução normativa fala higienização do reservatório e controle de potabilidade da água. E o número 7 é o controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então ele vem com 7 POPs. De diferença, ele traz 3 POPs diferentes, que é a capacitação dos colaboradores, o transporte de alimentos... E a recepção, né? Transporte de alimentos, qualidade na recepção de mercadoria. São esses 3 fundamental, né? Porque é onde tudo começa. São todos fundamentais, não adianta receber uma matéria-prima ruim e querer depois que ela fique boa, né? Exatamente. Descontaminar depois. Não tem, né? Faz parte do processo, né? Ótimo. Fundamental.
Inclusive, quem não é de Brasília e que quiser implementar esses POPs também é bastante interessante, mesmo que não seja obrigatório, né? Carol, foi uma pergunta que eu já recebi várias vezes no meu Insta. Carol, na minha cidade não tem nenhuma instrução normativa, não tem nenhuma CBS, não tem nenhuma legislação específica. Eu posso usar essa como referência? Pode. Tanto pode usar a instrução normativa do DF, que é de 2017, como pode usar a CBS 5 de São Paulo, por exemplo, que é de 2013. Que também é bem completo. Enquanto a gente não tinha aqui a instrução normativa, eu usava muito a CBS como referência, né? Porque ela também vem bem detalhada. Inclusive, a instrução normativa foi muito baseada em cima da CBS, né? Elas são bem parecidas. Muito parecidas, Primeiro a 6, né? Depois a 5. Mas elas são bem semelhantes. As duas são muito boas. Sim. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho de cada um desses POPs obrigatórios na questão de planilhas, recomendações, procedimentos, o que é proibido, o que é permitido. Tá, então vamos lá. Vamos pela IN ou você quer ir pela RDC 216? Eu acho que vamos pela RDC, IN, que é mais completinha, né? Tá bom, então vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente podia falar sobre a estrutura do POP, né? O que faz parte do POP? O que compõe um POP, né? Primeiro, o objetivo. Qual que é o objetivo de um POP? Quem sabe faz ao vivo. Vamos tentar fazer um aqui ao vivo. POP de... Ótimo. Pronto, POP de higiene e saúde dos funcionários. Inclusive, eu fiz, acho que um post sobre isso, assim, mas vamos aqui. POP de higiene dos funcionários. Qual que é o objetivo desse POP? Eu garantir a saúde dos colaboradores. Higiene e saúde dos colaboradores. Então, aí o item número 2 do POP, descrição. O que é a descrição desse POP? Eu vou descrever o que é a higiene dos funcionários, o que é a saúde desses colaboradores. Então, dentro da higiene, por exemplo, o que pode e o que não pode, que nem você falou. É proibido usar barba, é proibido usar esmalte, não pode coçar o nariz. Esses itens proibidos a gente vai descrever. E os itens recomendáveis também, por exemplo, escovar os dentes após as refeições, tomar banho diariamente, usar uniforme somente nas dependências da empresa. Todos esses itens a gente vai descrever dentro do POP. Então, POP, primeiro item, o objetivo, segundo item, a descrição. Terceiro item do POP, ações e medidas corretivas. O que eu posso falar, por exemplo, em relação à saúde dos colaboradores, higiene e saúde dos colaboradores? O colaborador chegou na unidade com a unha pintada. Medida corretiva. Retirar o funcionário da área de trabalho e retirar o esmalte para ele poder iniciar o trabalho. Na verdade, não é nem retirar, né? O funcionário nem pode entrar na área de trabalho e pedir a ele que retire o esmalte. Não é possível, ele não pode entrar na área de trabalho. Ele vai ter a suspensão do dia de trabalho dele. Então, é uma das coisas que a gente pode descrever. Qual que é o objetivo desse POP? Para o gerente, por exemplo, o gerente da unidade, o chefe de cozinha, quando ele bater o olho naquela não conformidade, ele já sabe qual que é a medida corretiva que ele tem que tomar. São aquelas ações e medidas corretivas que são corriqueiras, que são usuais. Ele sempre vai ter aqueles problemas. Então, quando eu tenho esse problema, o que eu tenho que fazer? Esse é o terceiro item, ações e medidas corretivas. O que eu tenho que fazer para resolver se eu tiver X problema? Saúde dos colaboradores. A gente realiza anualmente os exames de saúde dos colaboradores. O exame de saúde está vencido. O que eu tenho que fazer? Né? Qual que é a medida corretiva? Encaminhar imediatamente o colaborador para atualização do exame. Então, a gente vai descrever nesse item quais são os possíveis problemas que a gente vai encontrar nesse item e quais são as medidas corretivas que o responsável dentro da unidade tem que tomar. Né? Aí, número 4. O 4 do POP é a verificação. Como é que eu vou fazer a verificação desses procedimentos? Então, aí entra a questão, por exemplo, das planilhas de controle, né? Como é que eu vou fazer a verificação? É uma verificação visual ou é uma verificação que eu vou fazer registro dessa verificação? É uma pergunta que eu recebo sempre. Carol, você faz planilha dessa questão, por exemplo, dos colaboradores? Tá de unha pintada, tá de barba e tal. Eu não costumo registrar, pelo seguinte fato, se ele chegou de barba, ele não vai entrar para trabalhar. Aí eu vou registrar como? Eu vou botar conforme, eu vou tirar ele da área de trabalho, mando ele tirar a barba e boto conforme, ou eu boto não conforme, deixo ele trabalhar e depois ele resolve. É uma coisa que é imediata. Não tem tem que resolver. Tem que resolver, exatamente. Então, na minha opinião, ele não tem uma planilha para isso. Então, nesse POP, por exemplo, eu coloco que a verificação é visual.
visual pelo gerente ou pelo responsável da unidade e tal. Em que caso que a gente vai registrar? Se for padrão da unidade, se for padrão da empresa, que vai ser registrado para poder fazer uma ocorrência, uma advertência. Aí, ok, a gente pode registrar com o intuito de fazer uma advertência para aquele colaborador, mas não com o intuito de boas práticas, né? Porque não faz sentido, né? Ou eu vou mandar corrigir e vou botar conforme, ou eu vou botar não conforme e mandar corrigir depois. Então, não faz muito sentido. Não faz sentido. Né? Concordo. E aí, o item número 5 do POP, nesse caso, o item número 5 do POP, né, de qualquer POP, registro e documentação. Então, quais registros e quais documentos eu vou guardar referente a esse POP de higiene dos colaboradores, por exemplo? Eu vou registrar, em relação à higiene deles, eu posso fazer esse registro das orientações, e como documento auxiliar, nesse caso desse POP, seriam os atestados de saúde. Carol, eu vou guardar exames de saúde dos colaboradores? Recebi essa pergunta hoje. Não. Exame de saúde, ele é particular. Ele é pessoal, né? Do colaborador. Exatamente. Ele é do colaborador. O que eu vou receber desse colaborador é o atestado. Isso. Eu recebi essa pergunta, acho que foi na minha caixinha hoje. A pessoa perguntou, o resultado do exame do colaborador deu X bicho lá, que eu nem me lembro o nome do bicho. O que eu faço, Carol? Eu tenho que encaminhar para o médico? Eu falei, primeiro que você não devia nem ter visto esse exame, porque ele é do colaborador, ele é pessoal. Então, esse exame nem precisa chegar na gente, ele já tem que ir direto para o médico do trabalho vai ler, se ele achar que precisa de tratamento, ele vai fazer o tratamento e vai dar o atestado como apto, como não apto, aquele colaborador para trabalhar na área de manipulação. E o que eu faço se acontecer uma dessas coisas? Carol, acharam um bicho lá, o colaborador foi afastado. O que eu faço? Eu tenho que afastar ele do estabelecimento? Depende. Se for possível, por exemplo, ele é um cozinheiro, já aconteceu comigo, uma saladeira que manipula o alimento pronto para consumo. Aí é complicado. O que eu faço com essa saladeira? Manda ela tirar da salada. Tira ela da salada. Troca ela de função, manda ela para auxiliar no estoque, manda ela para auxiliar na limpeza. Ela vai fazer qualquer outra atividade que ela não tenha manipulação direta com o alimento. Você não precisa afastar ela 15 dias, botar ela encostada em casa 15 dias. Não. Você só vai afastar ela daquela função específica, né? Porque aí ela não pode trabalhar com salada, ainda mais salada, né? Até receber um novo atestado comprovando que já tá fez okay, o tratamento, né? Fez o tratamento, deu ok, aí sim você retorna ela para a função dela. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. E as 2 vezes saladeira, acredita? Uau! Foram as únicas 2 vezes que eu peguei bicho e as 2 vezes era saladeira. E restaurante japonês é muito comum, né? Felizmente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, que é a mesma coisa. É o alimento que vai direto para a boca do cliente. Ele não vai passar por um tratamento térmico. Então é um alimento muito arriscado, né? Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas deixar claro que quem lê o exame, quem medica é o médico, né? Não é o nutricionista que está ali à frente. Perfeito. Carol, e como que tu deixa isso organizadinho dentro da One, dentro pro teu cliente? Como que tu organiza esse material todo? Eu estava até olhando, eu devia ter deixado aqui a mão, eu acho que eu não tenho. Tem uma aqui. Uma pastinha. Eu uso uma pasta. Eu tenho uma cliente que até fala pra mim, ela fala, Carol, se você não vier com uma pasta, nem é você. Eu venho com uma pasta. Eu não tô longe de ser perfeccionista, mas eu sou organizada. Sou organizada e gosto de processos, né? Processo é comigo mesmo. POP é comigo mesmo. Então é uma coisa que eu não admito, largar no cliente de qualquer jeito. Esses dias me perguntaram assim, que eu postei que eu tinha feito os adesivos educativos e tal. Aí me perguntaram assim, Carol, você cobra a parte, esses adesivos educativos do empresário ou faz parte do seu trabalho? Gente, pra mim faz parte do meu trabalho. É o meu material de trabalho. Porque já pensou se o cliente dissesse assim pra mim, não, eu não quero não. E aí? Eu vou entregar um negócio mais ou menos? Vou entregar um negócio mal feito? Porque ele disse que não quer pagar R$5 pelo meu adesivo? Não. Ou nada? De jeito nenhum. Então, eu acho... no teu preço, né? Imagina, vou tirar R$10, vou descontar 10, mas nunca na vida. Então, assim, eu acho que faz parte, eu acho que é
o consultor de alimentos, a consultoria de alimentos, ele é um trabalho detalhado, ele é um trabalho criterioso. Então, eu acho que tem que ser entregue de forma detalhada, de forma criteriosa. Então, como é que eu faço, né? Aqui, tá aqui minha pastinha. Eu uso laranja, que é a cor da minha empresa. Então, todos os meus clientes, a pasta é laranja. Eu até falo, é até mais fácil quando eu chego no cliente, eu falo assim, cadê a pasta laranja? Eu já sei que ela é laranja, não preciso perguntar, eu sei que ela é laranja. Inclusive, eu tenho tido dificuldade de comprar laranja. Se alguém tiver aí que puder me indicar um lugar para comprar pasta laranja, estou comprando. Porque eu não estou conseguindo eu vou comprar. observar. Se você souber, você me conta. E aí eu organizo assim, ó. Eu boto o manual, as planilhas. Aqui a planilha tá tampando. O manual, dá para ver? O manual, as planilhas, os atestados de saúde, o treinamento, desinsetização, manutenção, plano de ação, fiscalização. Isso aqui é o que eu não leio? Ficha técnica, porque esse cliente tinha ficha técnica. Aí eu botei as fichas técnicas. Botei o trabalho todo num lugar só. Qual que é a grande vantagem de você fazer isso? Você organizar tudo num lugar só. Facilita para o cliente. O cliente, ele tem mais segurança. Na hora que ele recebe o trabalho, você transmite segurança para o seu cliente, você transmite confiança. E na hora dele receber uma fiscalização, ele também se sente mais seguro, né? Ele vai receber uma fiscalização onde tá. E o manual tá não sei aonde, a planilha tá não sei aonde, não sei o quê. Muito comum isso, muito comum. Perdido, muito comum, exatamente. Inclusive é muito comum. As primeiras vezes que eu levei na fiscalização sanitária a pastinha assim, os fiscais ficavam assim, meu Deus! Hoje em dia eu acho que é mais comum, o pessoal já faz mais. Já. Mas a fiscal, uma vez, ela falou, nossa, gente, se todo mundo fizesse desse jeito, facilitava tanto a vida, né? E se o fiscal chega dentro do restaurante e tá tudo perdido, todo mundo começa a ficar nervoso. Ai, meu Deus, Ai, meu Deus, onde é que tá não sei o quê? Aí todo mundo fica nervoso. Quando podia estar tudo num lugar só, eu falo, gente, é a pastinha de boas práticas. Cadê a pasta de boas práticas? Ponto, é a pasta de boas práticas, tá tudo ali. Então eu gosto de fazer tudo, organizar tudo num lugar só, né? Ótimo. Era essa a pergunta. A Milena, já vou emendar aqui uma pergunta que está surgindo ali. A Milena está perguntando como que os funcionários, os colaboradores, né? Eles têm acesso aos POPs e a esse treinamento e sinalização da unidade. Eles têm acesso a essa pasta, por exemplo? Todos. Eu sempre falo nos meus treinamentos que eu trabalho com consultoria. Eu não trabalho dentro da unidade fixa. Então, o que acontece? Eu faço um treinamento e existe dentro da unidade um multiplicador. Seja ele o chefe de cozinha, seja o gerente. Alguém está ali no dia a dia cobrando aquelas atividades. Então, o que eu sempre cobro dos meus empresários? Gente, não existe eu fazer o treinamento sem vocês. Porque senão vocês não vão saber o que vocês estão cobrando. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei, né? Então, eu orientei o colaborador, por exemplo, que ele tem que preencher uma planilha. E aí o gerente não estava perto, não viu essa planilha, não sabe o que é. Como é que ele vai cobrar do colaborador no dia que eu não tô lá? Ele vai ver isso só uma vez por semana? Só 2 vezes por semana? Impossível, exatamente. Então, eu sempre exijo que, pelo menos, ou o chefe de cozinha, ou o gerente, algum responsável participe dos treinamentos. E todos os colaboradores estão cientes sobre a pasta de boas práticas. Todos. Por quê? Justamente para não ter pânico. Porque, mas o gerente sabe, o gerente está aqui todo dia. Gente, o gerente fica doente, o gerente sai de férias, o gerente tem piriri e não vem trabalhar. Então, o que acontece? Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que estar ciente. Pelo menos que existe a pasta. Ele pode até não entender todos os passo a passo, ele pode até não ter lido o manual completo, o colaborador de dentro da cozinha, né? Mas ele participou de treinamento, ele está ciente sobre as boas práticas, ele entende das planilhas, todos entendem das planilhas, e ele sabe que existe uma pasta de boas práticas, né? Minimamente ele está orientado. Porque senão numa fiscalização, o gerente saiu por qualquer motivo, não veio, fica todo mundo desesperado. Então eu sempre costumo orientar todos. E não existe assim um responsável pela planilha. Porque se ele vai faltar, ele vai tirar férias, ele vai adoecer. Então ele vai embora, né? Ele vai embora, ele é demitido, ele pede demissão. E aí? Fiquei na mão daquele, né? Ele não pode ser insubstituível. Tem que ter pelo menos uns 2 ou 3 ali orientados sobre aquele procedimento. Ótimo. E nessa visita da vigilância, o que exatamente que a vigilância cobra, o fiscal cobra, em relação aos POPs? Em relação aos POPs, eu recebo muito isso, os
os empresários, às vezes, falando isso. Carol, a vigilância veio aqui e me cobrou os POPs. O que a vigilância quer dizer quando ela está cobrando os POPs? Ela quer saber se as planilhas de controle estão sendo observadas e se elas estão sendo efetivamente implementadas. Porque não adianta eu ter um POP, um procedimento, e esse procedimento não ser implementado. Então, existe uma organização de higiene, por exemplo. Existe uma sequência, assim, existe o dia correto de realizar a higienização. Aí a fiscalização sanitária chega lá e vê que essa higienização não está sendo realizada. E está escrito na planilha que foi. Então é aquela planilha que é mentirinha, né? Então ele quer saber se realmente foi implementado o processo e se está sendo registrado. Então a fiscalização ele sempre bate as duas coisas. Existe um processo e esse processo realmente está implementado? Aí ele vai verificar essas coisas. Eles pedem muito a questão das planilhas. Eles pedem muito as questões de planilhas. Eles querem ver, mas ver se elas são reais também, né? Se elas são verdadeiras. Não são aquelas planilhas que só está preenchendo para dizer que para cumprir regra que a vigilância é mais um motivo para todos os colaboradores terem acesso, né? Porque o fiscal, ele não só olha os documentos, como ele conversa com esses colaboradores. Sim, né? sim. Então, se realmente não é implementado, eles não praticam aquilo, eles não vão saber responder. E aí fica muito evidente, né? E muito ruim. Eu costumo colocar um acrílico, aquelas caixinhas de acrílico na entrada da cozinha para botar a planilha ali. A planilha, ela mora ali. Eu falo, gente, a casa da planilha é aqui. Essa aqui é a casinha dela, deixa ela aqui. Se a unidade não tem onde colocar o manual, por exemplo, a pastinha do manual, às vezes eu ponho dentro dessa caixinha também. O negócio é que fica muito pesado. Então, às vezes cai a caixinha, eu gosto de deixar só a planilha. E a pasta de boas práticas, usualmente, eu deixo no caixa. Porque o caixa sempre tem alguém ali no caixa, né? Eu deixo no caixa, que é acessível a todo mundo. E sempre o caixa tá por ali, pelo menos alguém tá no caixa. E aí eu deixo acessível. Mas todos os colaboradores têm acesso, estão cientes sobre a pastinha e a pasta e as planilhas dentro da cozinha, logo na entrada, que é para todo mundo saber que ela tá ali. Carol, a Milena está perguntando quanto tempo para montar os POPs. Eu considero que seja o tempo de todos os POPs montados, né? Completo. Da implementação como um todo, né? Que é aquela coisa, não é só você escrever. Não é só você escrever. Carol, quanto tempo eu levo para escrever um manual? Eu levo 2 horas, eu sento aqui e escrevo um manual. Por quê? Porque eu já tenho muita experiência. Mas adianta eu sentar e escrever um manual? Vou escrever um POP? Eu em 2 horas escrevo e imprimo um manual e um POP. Adianta? Não adianta. Eu tenho que implementar. Então, eu considero normalmente na minha consultoria 2 meses. Então, eu levo 60 dias para implementar as boas práticas. O que significa isso? Eu vou iniciar, vou fazer um checklist inicial para fazer um diagnóstico da empresa, para entender quais são as dificuldades, quais são as não conformidades, estabelecer um plano de ação. E esse plano de ação, por que 60 dias? Porque muitas vezes a gente tem questões estruturais. Então, não se troca uma parede, uma tinta na parede, um azulejo na parede de uma semana para outra. Então, essas questões estruturais, eu vou alinhando junto com o empresário, vejo qual que é a condição dele financeira e de tempo, para poder saber quanto tempo que ele vai levar para arrumar aquela parede. Ah, não, Carol, eu preciso de um tempo, porque eu preciso parar a minha cozinha. Ok, 60 dias. A fiscalização sanitária, usualmente, permite para a gente 30 dias. Mas ele te dá os 30 dias, aí depois você volta lá, daqui a 30 dias você volta lá e fala assim, não consegui ainda, me dá mais 30. Ele dá os 30, ele dá os 60. Então, quando eu desenvolvo o plano de ação, eu já jogo os 60 ali para ver se cola. Sim. Às vezes cola, o fiscal aceita, e às vezes ele fala, não, eu te dou 30, o próprio fiscal fala, daqui a 30 dias, se você não conseguir, você volta de novo. Combinado. Para questões estruturais. Mas você concorda comigo que se eu disser para ele que eu preciso de 60 dias para fazer um treinamento de como higienizar a salada, ele vai me dizer, não, isso aí é para amanhã. Né? Exatamente. Então, o POP, ele vai ser implementado conforme a gente vai desenvolvendo e implementando o manual. Então, a implementação do manual, a implementação do POP, ela é junto com a implementação do manual. Então, a gente vai implementando o POP, implementando o manual. Quando chega, assim, nos 45 dias, é que a gente vai parar para coletar esses dados, ou já ir coletando esses dados, a gente vai parar efetivamente para sentar e escrever esse manual. Mas a implementação, o desenvolvimento dele vai aí ao longo desse tempo, né? Ótimo.
Eu Pelo entendo menos dessa uns forma. 60 dias, né? Às vezes em 60 dias ainda é difícil, né? Tu conseguir implementar tudo, né? Ainda é. Dependendo das Depende muito da condições que tu unidade. encontra. Depende muito da unidade. Eu agora, recente, até comentei no meu Insta que eu fiz uma implementação de boas práticas em 30 dias. Por quê? Porque eu tinha um prazo apertado, eu estava fazendo essa consultoria através do Sebrae, eu tinha esse prazo corrido, e era uma unidade muito pequena e razoavelmente redondinha. Então, as não conformidades eram poucas, então era possível fazer isso. Mas, normalmente, a gente encontra muitas não conformidades. Então, às vezes, a gente precisa de 60, 90, 120 dias. Eu peço pelo menos 60 dias. Pelo menos 60 dias, né? E, Carol, tu acha que além desses POPs que são os obrigatórios, ainda tem alguns que tu sempre faz, assim, que tu acha que não está exigindo na lei, mas que é importante fazer? Eu já passei por algumas situações. Já me fizeram essa pergunta assim, Carol, eu posso criar um POP? Gente, pode. Se você sente a necessidade, para que é o POP? Para você padronizar algum procedimento. Então, eu preciso padronizar um procedimento X. Eu posso desenvolver um POP? Posso desenvolver um POP. Eu recentemente, agora com a pandemia, eu desenvolvi um POP de prevenção do Covid-19. É obrigatório? Não é obrigatório, mas eu senti essa necessidade. Eu falei, gente, eu realmente não tenho onde encaixar, dentro do meu manual, eu não tenho onde encaixar todas essas questões, são questões muito específicas, né? Então, eu identifiquei essa necessidade. Então, eu desenvolvi um POP de Covid-19. E aí, eu fui atualizando todos os meus clientes e fui vendo que eu tinha desenvolvido outros POPs, conforme a necessidade. Vou dar o exemplo de 2 POPs para vocês. Que foi um POP de... agora eu não lembro como é que eu chamei ele. Que foi quando a gente teve problema de falta de água. Lembra que a gente teve... Sim, lembro. Racionamento, lembrei. Foi grave aqui em Brasília. Foi gravíssimo. A gente tinha revezamento, né? Então faltava água. E a maioria dos estabelecimentos não tinha reservatório de água. Enquanto a gente tem água encanada, a água brota lá do nosso chuveiro, a água brota lá da nossa pia, tá lindo, né? E quando a gente não tem, como é que faz? Então eu lembro na época, isso já deve ter uns 3, 4 anos, eu lembro na época que eu desenvolvi um POP em relação ao racionamento de água desses meus clientes. Principalmente quem não tinha. O que eu vou fazer quando eu não tenho água? Ah, Carol, eu compro água mineral para cozinhar. Eu acredito que você compra água mineral para cozinhar, mas eu não acredito que você vai comprar água mineral para jogar no chão, para lavar o chão. Que você vai comprar água mineral para jogar no vaso, para lavar, para descarga. Que você vai comprar água mineral para lavar panela. Então não existe trabalhar sem água. Não existe, ponto. Você não tem água, o que está descrito lá no POP? Objetivo. A gente descrever os procedimentos adequados no caso de racionamento de água. Qual que é a descrição? O que eu vou fazer quando acabar a água? O que eu vou fazer preventivamente para essa água? Eu vou reservar um pouco de água? Eu vou ter uma caixa d'água? Com a caixa d'água, eu vou ter que fazer a higienização dessa caixa d'água? Se eu não tiver uma caixa d'água, no meu prédio onde tem o meu estabelecimento, eu não consigo instalar uma caixa d'água. O que eu vou fazer? Fechar o estabelecimento. O procedimento é esse. Na falta de abastecimento de água, o estabelecimento tem que encerrar as atividades. Então, eu desenvolvi esse POP na época em relação a isso. E a gente teve uma outra situação que eu me lembro de ter desenvolvido um POP específico também, foi quando a gente começou, foi 2017, foi perto da IN, que a gente teve aqui no DF também a normativa em relação aos resíduos sólidos, né? A gente tem uma política... Sim. A gente tem uma política dos resíduos sólidos, né? E aí a gente teve aqui uma instrução normativa, acho que foi uma instrução normativa, que veio detalhando essa questão de como fazer o descarte dos resíduos, né? Para os grandes geradores de resíduos. O que são os grandes geradores? Acima de 120 litros de lixo. Todo restaurante tem 120 litros, né? Então eu lembro que eu desenvolvi um POP específico também de como que a gente vai fazer esse controle. Se eu conseguir separar orgânico de reciclável de indiferenciado, eu consigo reduzir esses 120 litros. Então, eu lembro que eu desenvolvi um POP para cada um dos meus clientes também em relação a isso. Quem estava fazendo a coleta seletiva, quem não estava, quem estava mandando para compostagem, quem não estava mandando para compostagem. Tu adora, né, Carol, essa parte? Eu adoro. Sou apaixonada. Sustentabilidade é uma das minhas paixões. Isso. Mas é mesmo, tem que ser de todo mundo, né?
Então, Bom, só aí a gente já tem 3 POPs que não existem, né? Na instrução. A gente tem o POP de racionamento de água, o POP de manejo de resíduos, que vem até na RDC 275, que é a RDC de indústria, vem pedindo o POP de manejo de resíduos. Então, eu lembro que eu incluí ele nessa época e o POP de prevenção ao Covid-19. Então, só aí a gente já tem 3 POPs que não estão descritos na legislação, mas são necessários. Então, por que não desenvolver? Com certeza, vamos desenvolver. Ótimo. Eu ia te perguntar sobre a pandemia, mas se tem algum POP relacionado à pandemia, mas tu já me colocou. E outra pergunta que eu faço, que a gente mais ou menos já falou, é se a gente tem algum limite, quer dizer, tá, na IN são 7 POPs, eu tenho um limite de 15, de 20, ou eu posso criar quantos POPs eu quiser? Quantos você precisar, quantos forem necessários, né? A gente vai desenvolvendo conforme a necessidade. Inclusive, assim, Ai, travou aqui porque tá acabando minha bateria. Ele vem com 7 POPs, né? Mas, por exemplo, o de transporte. O meu cliente não tem transporte, então ele só vai ter 6 POPs. E tá tudo bem? Não tem problema, tá tudo bem. Mas daí entrou o Covid. Ele tá aí no Covid. Ele faz parte da reabertura, ele ter o POP de Covid. Então ele voltou até 7. Ele vai ter 7 porque ele precisa do Covid. Aí a gente vai ajustando, né? A gente vai fazendo esses ajustes de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Não tem limite. O céu é o limite. Quantos precisar para a gente organizar aquela unidade, né? Obrigada, Carol, pelas respostas. Nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Foi uma conversa extremamente proveitosa e agradável. Como eu falei, a tua didática é excelente, como sempre, né? E eu gostaria de te pedir para ti, se tu quiser fazer alguma consideração final para a gente finalizar a nossa live. Depois eu fecho. Tá bom, combinado. E, Cristine, eu só tenho a agradecer. Você sabe que eu sou fã de vocês de coração, de você e da Yama. E não sei, gente, fazer um convite aí para vocês virem, quem tiver aí na Prisma, vir me conhecer um pouquinho aqui no Domine as Boas Práticas. Sejam muito bem-vindos. Vamos juntos dominar as boas práticas. E agradecer você pelo convite, convidar todos a participar aí. E quem tiver aí do meu Insta, conhecer a Prisma Consultoria dessas pessoas maravilhosas aí, que eu sou muito fã. Carol, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Em meu nome, em nome da Yama, eu te agradeço, te desejo um Natal maravilhoso com a tua família, né? E vou te avisando já que não vai ser a única vez, tá? Que a gente vai te chamar. Combinado. Vai ter outras conversas. Acho ótimo. Eu quero tirar uma foto assim, ó. Ah, sim. Vamos tirar uma foto, então. Você consegue tirar os comentários? Na minha última live eu não consegui, o Instagram tava bugando. Como é que tira? Eu só conseguia baixar aqui. Não, você clica nele. Ai, peraí, deixa eu tentar lembrar onde é que é. Acho que é nos 3 pontinhos, tem como desativar comentários. Tá. Já achei. Ótimo. Pronto, desativou, dá pra gente tirar um print. Então vamos lá. Pronto. Perfeito. Carol. Viu? Consegui. Você conseguiu tirar? Vamos tirar mais um. Conseguiu? Tá. Ótimo. E a gente tira um com a unha vermelha, assim? Assim, então vamos, um com a unha vermelha. Bem chique. Peraí que aí eu não consigo apertar aqui. A minha filha vai tirar aqui pra mim. Bruninha, tira então aqui pra mim. Pronto. Ai, você tava mexendo. Vai de Bruna, vai de novo que você tava mexendo. Vai. Foi. Pronto. Carol, Cristine, muito obrigada. E a gente se vê por aí, combinado. Na próxima live. Pronto, combinado. Gente, Feliz Natal. Boas festas para vocês. Muita saúde, que o que a gente precisa hoje é saúde, né? Muita saúde, muita paz e que esse ano venha melhor. E que a nossa parceria continue para sempre. Com certeza. Cris, um abração. Beijo.